Há pessoas de cães e há pessoas de gatos. Não se assustem, irmãos, não fiquem ofendidos. Isto é uma generalização. Eu não estou dizendo que não é possível a mesma pessoa gostar de cães e de gatos. Mas é muito comum que quem gosta de cães não goste necessariamente de gatos. E quem gosta de gatos não goste necessariamente de cães. Por isso é que eu disse que há pessoas de cães e há pessoas de gatos. Há pessoas que gostam da bicharada toda, mas nem todos são como o irmão Cabral. Tem vários e gosta de todos os tipos. Normalmente as pessoas têm um apreço ou por um ou por outro. Eu digo isto porque eles têm características muito diferentes. E enquanto o cão é um animal muito voltado para o seu dono e que vive na expectativa, algumas histórias e alguns estudos científicos que têm sido feitos são muito interessantes, dizem que o cão é um animal mais responsivo ao homem que existe. Talvez por isso ele seja chamado o melhor amigo do homem. O cão vive na expectativa de ter alguma resposta por parte do seu dono. O gato não. O gato, diria na minha terra, não está nem aí. O gato vive como se ele fosse o dono, não é? E é preciso que o dono o sirva. E lá, quando lhe dá assim, muito boa vontade, ele lá vai fazendo um esforçozinho para agradar o dono. É diferente do cão, que assim que o dono chega, vem e faz e obedece e não sei o quê. O gato não, a maior parte do tempo ele não liga a mínima. E é por isso que muitas vezes o gato é usado como um exemplo de preguiça. Os gatos gostam de estar a descansar. Ao pé da minha casa há um gato que eu já aprendi a conhecer. Há uma janela voltada para o sol, principalmente da parte da tarde, e é comum passar ali e ver aquele gato refastelado, não é? Numa almofada que foi colocada ao sol, e ali ele está, e a gente passa e olha, e ele lá de vez em quando abre um olhinho como quem está assim a desprezar quem vai a passar e diz: não me incomodem, não tapem o meu sol. O gato tem estas características, talvez por isso. Um dos gatos mais famosos do mundo ocidental criou uma frase que ficou famosa. E a frase é: eu odeio segundas-feiras. E eu estou a falar do Garfield. É famoso na sua preguiça e tornou-se um verdadeiro provérbio. E há muita gente que anda por aí até com um adesivo nos seus carros, não é? Com o gato a dizer: eu odeio a segunda-feira. É interessante, irmãos, é uma característica da nossa sociedade ocidental moderna. Porque a nossa sociedade ocidental moderna tem se esforçado imenso para excluir Deus da equação. Cada vez mais há pessoas que vivem com uma noção de que Deus não existe. Mas mesmo aquelas na nossa sociedade que ainda professam algum tipo de crença em Deus, vivem na prática as suas vidas como se Deus não existisse. Talvez, se nós perguntarmos, não são ateus do ponto de vista filosófico. Não vão discutir connosco que Deus não existe. Mas na prática, para eles, Deus não existe. Sabe, irmãos, há um risco muito grande quando nós tiramos Deus da equação. Nomeadamente porque quando nós o tiramos, nós perdemos a base de todos os nossos valores e princípios. Se Deus não existe, então, na verdade, nada importa. As suas leis, os seus valores, aquilo que Deus estabeleceu e que tem sido a base da nossa sociedade até aqui, deixa de ter importância. Se Deus não existe, por exemplo, ser honesto é apenas uma questão de opção pessoal. E pode até ser considerado uma tolice para muita gente. Se Deus não existe, dizer a verdade em vez da mentira, porquê? Tanto faz uma coisa ou outra. Posso ser um grande mentiroso e ninguém tem nada a ver com isto, porque afinal não existe um princípio que diga que a verdade é melhor do que a mentira. Se Deus não existe, eu posso olhar, por exemplo, para o relacionamento sexual como uma coisa perfeitamente casual e sem importância nenhuma, porque não há nenhum princípio que diga que deva ser de uma forma diferente. Em última instância, se nós formos sérios na nossa avaliação, se Deus não existe, até o roubar, o enganar e eventualmente o matar, pode não ser nada de especial. Porque se não temos Deus
não temos lei, não temos valores, não temos princípios que nos prenda. E o homem da nossa sociedade passou a viver desta maneira. E dentro deste conceito moderno que a nossa sociedade vive, o trabalho passou a ser visto como uma maldição. Eu odeio segundas-feiras. É um conceito moderno. É um conceito da nossa sociedade que diz que o trabalho é, na verdade, um mal. Talvez um mal necessário, mas não deixa de ser um mal. É interessante, irmãos, que o trabalho só é maldição na cultura e na religião grega e, por consequência, romana. Na mitologia grega, os deuses tinham muito pouca ligação com os homens. Na verdade, na mitologia grega, os deuses desprezavam os homens e, na maior parte das vezes, os odiavam. Havia um ou outro momento em que algum deus favorecia os seres humanos. Em Portugal nós temos orgulho de ler os Lusíadas e descobrir que Vênus de vez em quando favorece Vasco da Gama. Mas isso é apenas uma história. Na verdade, os deuses gregos olhavam para os homens lá de cima da sua montanha e os consideravam uns desgraçados coitados. E na mitologia grega, como os deuses desprezavam os seres humanos, eles criaram o trabalho para amaldiçoar o homem. E esta era a visão da cultura greco-romana. Esta noção dominava o mundo do Novo Testamento, onde o trabalho era feito quase que exclusivamente por escravos. E os homens livres, gregos e romanos, eram considerados de nível superior, não precisavam se dedicar a estas coisas. Quando muito, tinham a importância de dirigir, de governar, de mandar no mundo, mas realmente trabalho, isto era para seres inferiores. É por isso que na cidade de Roma, cerca de 75% da população era formada por escravos. O romano comum, o patrício romano, não precisava trabalhar. Levantava-se tarde, no fim da manhã, para ter a sua primeira refeição, passava a sua tarde normalmente nos banhos públicos, que não era apenas um lugar para tomar banho, mas onde havia piscina, onde havia ginásio, onde havia biblioteca, desfrutando dos prazeres do corpo, para então, no fim do dia, ir para um banquete, na casa de um amigo ou de outro, e desta maneira passavam a vida. E nesta cultura isto era visto como uma verdadeira maneira de viver. Esta visão, irmãos, permeou a nossa sociedade, chegou a toda a Europa e passou até nós até hoje. Por exemplo, quando nós lemos história, nós sabemos que a noção que temos da nobreza eram aqueles privilegiados que não precisavam trabalhar. Perguntar a um nobre qual era a sua profissão era um erro terrível, era ofensivo. Não se pergunta a um nobre qual é o seu trabalho, porque ele simplesmente vai responder: eu sou conde, eu sou duque, eu sou marquês. E estes indivíduos não precisam trabalhar. Esta era a ideia que passou e que permeia a nossa sociedade hoje. As pessoas têm um sonho: ganhar a loteria europeia. Sabem para quê? Que é para não terem mais nenhum dia de trabalho na vida. A vida considerada boa no nosso mundo hoje é daqueles que não precisam trabalhar. Não têm que cumprir um horário. Podem se levantar a hora que lhes apetece, folgar à vontade, passear, viajar, comer sempre em restaurantes. É estranho, irmãos, porque tantas pessoas que vivem desta maneira se suicidam. Mas a maioria da sociedade acha que esta é a maneira certa de viver. Só que a visão judaico-cristã baseada na Bíblia não tem nada a ver com isto. É bem diferente. Quando Deus criou o homem, em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que Deus o criou e lhe deu trabalho. Não para castigá-lo, porque o homem não tinha feito erro nenhum e nem tinha pecado ainda. É antes do pecado. Deus lhe deu ocupação porque a ocupação lhe dava propósito, razão de ser e direção na vida. Então o homem tinha que governar a terra, sujeitar os animais, cuidar dos vegetais. Capítulo 2. Deus cria um jardim muito especial. E Deus coloca o homem nesse jardim e o coloca com a responsabilidade de tomar conta do jardim. E era um jardim muito grande. Se os irmãos lerem
a descrição bíblica, vão ver que era um jardim enorme, não era um jardim de fundo de quintal, irmãos, era muita terra, e o homem tinha que tomar conta de tudo aquilo. Ele tinha todo este trabalho, e além disso, ele tinha que catalogar todos os animais. Era muito trabalho. E isto tudo foi antes do pecado. O trabalho, segundo a Bíblia, não é uma maldição.